Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar, esse espaço para a gente debater liberdade de expressão todas as quartas, às 8 horas da noite. Eu espero você aqui. Já deixa o seu like, segue a gente, ativa o sininho, porque você sabe que aqui só vem gente interessante para falar desse tema que se torna cada vez mais importante para a gente. Vou apresentar a minha convidada de hoje. É uma pessoa que causa polêmica e que nenhum extremista gosta. Não tem como um extremista gostar de alguém que você nunca vai conseguir enfiar numa caixinha. A minha convidada, se você tentar definir ela como sendo de qualquer tribo, você vai quebrar a sua cara, porque ela nunca fica em nenhum desses grandes grupos. Ela tem um pensamento individual muito forte. Ela é uma das pessoas que mais me ensinou sobre liberdade de expressão. É uma pessoa que me fez mudar de ideia várias vezes e passar a ver com clareza coisas que estavam na minha cara e eu não estava enxergando. Ela sabe ouvir as pessoas e entender pontos de vista que não tem nada a ver com o dela. Eu gosto muito dessa minha convidada, de verdade. Gosto de gostar. E tenho amigos que não gostam. Mas mesmo os meus amigos que não gostam, dizem para mim, eu deixaria um talão de cheque assinado em branco na mão dela, porque ela é honesta. E isso é. Olha, eu tenho prazer de trazer aqui para conversar com vocês, Janaína Pascoal. Nossa, boa noite. Que lindo! Nem sei como agradecer essa apresentação tão linda. Nossa, emocionante mesmo. Obrigada. Não precisa agradecer, é de verdade. Esse amor é recíproco, mas assim, as palavras me impressionaram, assim. Muito obrigada de coração. Isso que eu tô falando, nós conhecemos pessoas da Faculdade de Direito, eu conheço pessoas que são frontalmente contra tudo que você prega e falam pra mim, não, mas eu confiaria o meu filho a ela. Que lindo, poxa vida. Isso é uma coisa que a gente ouve muito e que não ouve sobre qualquer pessoa. Que lindo, nesses dias, fico né? fico muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite, parabéns, né, por abraçar essa causa, por lutar por essa liberdade, né, não só para aqueles que concordam, para aqueles que discordam, para que a gente possa evoluir como povo, né, como ser humano, acima de tudo. Então, parabéns, conte comigo neste projeto e em todos os outros que você vier para abraçar, tá bom? Ai, obrigada. Janaína, eu vou começar perguntando a você a pergunta que eu faço a todo mundo como primeira pergunta. O que é liberdade de expressão para você? Então, a liberdade de expressão é a possibilidade, né, de expor um raciocínio. Porque eu sinto hoje uma dificuldade das pessoas ouvirem. Não é nenhuma ideia diferente, é um raciocínio diferente. E muitas vezes, para você expor o raciocínio, é necessário você utilizar frases que podem até ser desagradáveis, que podem ser até agressivas, mas elas são necessárias num contexto. Então, é esse direito, sabe, de vocês explicar uma ideia. Né? Hoje você não consegue, não é nem defender uma ideia, você não consegue explicar. Porque a depender da palavra que se utiliza, a pessoa é cerceada de seguir na explicação. Então, é o direito básico de poder se explicar. Né? Talvez por ser uma advogada, por atuar muito na defesa, eu entendo assim que é muito caro, muito precioso esse direito, sabe? Eu posso eventualmente tirar uma impressão, né, a seu respeito, mas se eu não te der a chance de se manifestar, né, como é que você se defende? E o que acontece hoje é isso, as pessoas não podem falar o que elas pensam, não podem explicar o que elas pensam, não podem explicar por que elas pensam, né? Não podem sequer argumentar para chegar no final e dizer algo contrário, mas não se pode, né? Então, assim, nós estamos num processo de cerceamento que, muito rapidamente, aqueles que cerceiam passarão a ser cerceados. Né? Então, esse direito de expressão, essa liberdade, essa garantia, ela existe, ela é preciosa para que todos nós possamos ser, no final e ao cabo, nós mesmos.
né? Senão vai ficar todo mundo, isso que você falou da caixinha, vai ficar todo mundo modelado, né? É como se fosse uma fábrica de pensamentos, uma fábrica de comportamento, e que com grande chance é fake. Eu conheço um monte de gente que fala o que não pensa, que fala o que não sente, que já não sabe o que pensa, já não sabe o que sente, porque precisa atender a um padrão. E são pessoas de todos os espectros, né? Pessoas de todos os campos sociais, os campos ideológicos, mas elas precisam atender padrões, elas ficam presas, elas ficam reféns, sabe? É muito interessante isso. Quando que você começa a se interessar por esse tema? Porque esse tema da liberdade de expressão e com qual discurso a gente pode conviver é uma coisa que você tem muito bem elaborado. Quando que você começa a se interessar por isso? Então, na verdade, eu acredito que eu deva, né, essa primeira, assim, ter isso como um bem mesmo, eu acredito que eu deva isso ao meu pai. Né? Meu pai não é da área do direito, infelizmente meu pai faleceu tem 2 meses. Ele veio a fazer psicologia quando os filhos já estavam formados, que foi quando ele pôde estudar, antes ele não teve condições. Mas desde que nós somos pequenininhos, o meu pai defende dentro de casa que as pessoas possam falar o que elas sentem. E isso foi algo que foi assim implantado na minha casa, na minha mente, desde pequenininho. Eu lembro de uma professora da 8ª série do primário elogiando a minha família, porque desde pequenos nós fomos treinados a falar dentro de casa, entendeu? Então, assim, isso vem antes do direito, tá? Tanto é que quando eu fui para a faculdade, e a faculdade é um ambiente autoritário, né? É um ambiente assim onde você... dizem que é livre, né? Dizem, mas não é livre se você concorda. Eu tinha 17 anos e eu já achei estranho, né? E eu já me vi aos 17 anos defendendo colegas com os quais eu não concordava, mas porque eu entendia que era inerente, né, à própria democracia. Depois é que eu fui entender Estado Democrático de Direito, depois é que eu fui dar uma roupagem constitucional a um valor que eu já trouxe de casa. Né? Eu já trouxe isso comigo, entendeu? Mas e aí tem vários outros exemplos que a gente pode, né, que eu posso dar ao longo do nosso diálogo, mas isso é anterior ao direito. Depois eu dei uma roupagem jurídica. E aí eu comecei a perceber nos meus alunos, nos meus colegas, uma defesa muito aguerrida da liberdade de expressão. Só que eu percebia nessas mesmas pessoas que essa defesa ela só acontecia quando, né, o defendido concordava. Então eu vivenciei, por exemplo, situações de advogados, grandes advogados, fazerem grandes sustentações acerca da liberdade de expressão, de manifestação, defendendo, por exemplo, que em situações muito duras até não teria crime contra a honra, e esses mesmos advogados, em outros contextos, assinaram queixas-crime, pediram prisão de pessoas, entendeu? Então, essa divergência, esse antagonismo, essa contradição sempre me chamou muito a atenção. Por que essas pessoas são assim? Então, na verdade, elas não defendem a liberdade de expressão nem de manifestação. Né? Elas defendem o que elas querem defender. Elas defendem aquilo com que elas concordam, ou as pessoas de quem elas gostam, ou quem paga mais. Né? Porque Sim. Aí pode ser também que tenha um outro contexto. Né? E na faculdade, isso que você falou de ser um ambiente muito, vamos dizer, de que tentam te enquadrar na realidade. Isso foi... Eu estudei em colégio de freira, eu cheguei na faculdade e achei mais rígido. Porque, é bem mais. Porque as próprias freiras não exigiam tanto enquadramento quanto a faculdade exigia. E você já no começo desafiava assim, a história do movimento estudantil, a coisa dos caras pintadas, que tinha lá o Lindbergh Farias, que era o ídolo de todo mundo. Eu arrumei uma encrenca! Você arrumou uma encrenca. Mas que pra mim era natural, porque eu tava sendo sincera, entendeu? E assim, os meus... Vamos contar a história aqui. Eu não sabia que você sabia disso. Janaína Pascoal, caras pintadas, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, casamento perfeito, Lindbergh Farias era o tchutchuco da nação na época.
Era o herói, era o bonitão, né? Ai, Jesus. Ela sobe pra chamar ele e fala assim, você é muito bonitinho, mas não me engana. Então, mas por que eu fui fazer isso? Até hoje eu não sei. Entendeu? Foi o dia que nós fomos pra Paulista, né? Sim. Que o Collor tinha pedido pra todo mundo vestir verde e amarelo. E aí todo mundo saiu de preto. Eu era do 11, então fui uma das organizadoras ali na sala do estudante. E ele, presidente da Uni, era o convidado de honra. Também não sei por que razão. Algum dia, algum colega mais velho, porque eu era né, caçulinha ali, vai precisar explicar por que eles escolheram Janaína para fazer o discurso. Porque não era assim, olha, tá no 5º ano. Não, eu estava começando. E eles me deram o microfone. E aí eu falei, olha, nós temos que ir para Paulista por causa disso. Expliquei todo, que a gente era a favor do impeachment e tal. E eu vou passar a palavra agora para o presidente da Uni. E eu quero dizer para ele o seguinte, que essa carinha bonitinha dele não me engana. Agora, por que eu fiz isso? Eu senti, né? E o mundo caiu na minha cabeça já naquele momento. O pessoal do 11 me cercou. Por que você fez isso? A gente passou vergonha. E eu também falei, eu fiz porque senti. Né? E depois de muitos anos, alguns colegas que me repreenderam, ao me encontrar e disseram, não é que você tinha razão. Veja, guardadas as proporções, né? Porque o espectro é outro, nosso pensamento é completamente antagônico. E foi um fato muito engraçado, né? Houve uma outra situação também, teve um seminário do IBCCRIM, o falecido ministro Márcio Tomás Bastos era o convidado de honra, e foi bem naquele período da quebra do sigilo do caseiro Francenildo, né? E eu estava, assim, indignada. E o evento, né? Todo mundo ali se ceroneando o ministro. E aí eu levantei e falei, eu quero que o senhor explique a quebra do sigilo do caseiro. E as pessoas não se conformavam, né? Porque ali eu já era formada, eu tinha sido diretora também. Como Janaína faz isso? Eu falei, mas gente, ele tem que explicar. Então eu sempre agi muito assim, sabe? Dizendo o que eu sentia. Pode ser até que tenha sido inadequada em muitos momentos, eu até reconheço, mas mentirosa não sou. Isso não é. Mas você acha que essa sua característica de repente falar as coisas que você sente e também estar disposta a lidar com as consequências, porque eu nunca vi você se recusar a lidar com as consequências. Você lida. Uhum. As pessoas não estão acostumadas com isso. A pessoa, ela não fala porque sente, ela fala para agradar, ela fala para ter a validação externa. Você acha que essa sua característica te dá um olhar diferente sobre liberdade de expressão, discurso que pode ser tolerado ou não? Eu penso assim, as pessoas querem ter muita liberdade, mas elas também não aguentam crítica, né? Eu percebo isso, eu tenho falado muito sobre isso quando eu vejo o comportamento de deputadas, né, ou de parlamentares mulheres. Elas falam tudo o que elas pensam, tudo o que elas sentem, são aguerridas, são contundentes, e tem que ser. Porém, quando um colega homem é contundente, no mesmo grau que elas, aí elas dizem que é violência política de gênero. Então, esse comportamento, né, de alegar uma violência política de gênero, isso não vai acontecer comigo, porque eu entendo que isso desmerece as mulheres, né? Isso faz com que as mulheres, nos seus ambientes, elas findem se transformando em, vou usar um termo aqui talvez forte, mas em deputada café com leite, sabe? Aham. Não, nem adianta, deixa gritar, não leva a sério, né? Porque assim, na hora de gritar, grita. Mas na hora de levar um grito, aí é violência política de gênero, entendeu? Então, esse comportamento, né, de, não, estão me perseguindo, quanto a isso, eu realmente procuro evitar, porque eu acho que aí você se retira do debate, né? Quando você vitimiza, você se retira do debate, entendeu? Eu acho que a única reação que até hoje, que eu acho que eu tive muita dificuldade em lidar, claro, não estou entrando no campo de ameaça, de coisa mais grave, né? Mas, assim, foi um evento que eu fui convidada pelo Ministério da Justiça. Eu acho que era governo Lula, não me lembro se Lula 1 ou Lula 2. E era para tratar de direitos indígenas. E eu fui falar sobre infanticídio indígena, né? Que juridicamente não é infanticídio, mas ganha esse nome,
que são aqueles casos dos bebês indígenas que são mortos quando nascem. E eu entendi que eu estava, né, defendendo o direito primeiro, que era o direito a ficar vivo. E assim, eu tinha avisado o Ministério. Quando eles me convidaram, eu falei, olha, vocês têm certeza que vocês querem me ouvir? Nós queremos, porque é um evento plural. Só que assim, ninguém da plateia queria ouvir. E me colocaram num painel que também todos os que estavam ali no painel eram absolutamente contrários ao que eu pensava, né? E aí eu estava do lado de uma freira que quando eu comecei a falar do direito à vida do bebê indígena, coisa e tal, eu olhei para... Porque quando começou, o pessoal subiu, achei que eu ia apanhar. Aí eu olhei para a freira para ver se ela me ajudava. Aí ela falou, nunca soube de você saber de direitos de indígenas, nunca soube que você era dessa pauta. Então eu falei, bom, lascou. Se nem a freira vai me ajudar a defender o índiozinho... Porque a freira era certeza que eu achei que ela ia me ajudar, mas não teve jeito. Então, assim, aquele evento... Eu acho que ali foi um divisor de águas para mim, entendeu? Ali eu não estava preparada para apanhar tanto, né? Para ser tão xingada, para ser tão, assim, tão rejeitada, entendeu? Depois dali, é como se eu falei assim, se eu passei por aquilo ali, eu acho que eu passo por qualquer coisa, né? E aí vou debater essas pautas difíceis. Quando eu fui sustentar ali na DPF 442, que a ministra Rosa acabou de dar o voto, que muito... é a do aborto. Isso, eu tenho muito respeito pela ministra, mas eu achei o voto muito ruim, né? Muito, muito ruim. E eu fui sustentar na audiência pública, sou grata ao fato de ter sido aceita, né? Admitida para sustentar. E ali também eu apanhei dos dois lados, né? Eu apanhei das feministas, porque me chamavam de mulher machista, esse era o termo que elas gritavam ali no elevador, vieram para cima também. Mas também, por incrível que pareça, eu fui chamada de abortista, por defender a legislação vigente, né? Existia uma expectativa de alguns grupos de que eu iria pedir para mudar o código, para não admitir a interrupção em nenhuma circunstância, entendeu? E eu até confesso, eu sou contrária à interrupção, em qualquer circunstância, mas entre eu ser contrária e a lei proibir, vai uma distância muito grande, entendeu? E então ali eu apanhei dos dois lados, mas eu acho que eu já estava com a casca mais dura, sabe? Eu já estava... E esse é um treino, né? É um treino, entendeu? Né? Quando eu faço aquele discurso famosíssimo na frente do Lago São Francisco, eu lembro que as pessoas falavam, não, então agora você dá uma sumida, né? Submerge, você não... Depois daquilo ali, você tem que sumir. Eu falei, não, eu tenho que enfrentar. Né? Eu me emocionei, pode ter sido over, até foi, entendeu? Muito embora poucas pessoas tenham um clipe para chamar de seu, né? Eu tenho. Você tem vários remixes. Isso. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, o Estadão me chamou para dar uma entrevista e aí o pessoal me aconselhou, conhecidos, parentes, olha, some, não vai. Eu vou e fui, você entendeu? Então, assim, a gente tem que enfrentar, sabe? Tem que enfrentar quando as pessoas te elogiam, tem que enfrentar quando as pessoas te atacam, né? E tentar ser honesto com o que você pensa. Né? Eu acho que a maior honestidade que a gente tem que ter, a maior fidelidade, é com aquilo que a gente pensa, entendeu? E buscar explicar. Por isso que eu prezo tanto esse direito de expor o raciocínio, sabe? Tentar explicar. Não para convencer o outro, mas para que o outro compreenda. Né? Por que aquela ideia é importante para ti, entendeu? Você vê isso nos estudantes hoje? Eu tenho uma impressão do estudante que ele acha que ele tem a resposta já pronta. E ele tem 18 anos, ele não tem nenhum, ele devia ter perguntas. Eu vejo muito resistente, muito com respostas prontas, mas eu também não sou professora. Não, o que tem me preocupado, né? Eu dou aula há muitos anos, então eu tenho condições de ir comparando as turmas, né? A capacidade de leitura diminuiu muito. Então, eles querem respostas rápidas, óbvias, curtas. Sabe que o Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, que esteve aqui, ele tocou nesse ponto que você está trazendo agora, que a pessoa não tem liberdade de expressão porque ela não consegue expressar. Então assim, para você ter uma ideia, você precisa ler. E não é ler alguém dizer alguma coisa para você repetir. É ler a respeito de um tema para poder criar o seu próprio conceito.
Então, o que eu tenho percebido é uma dificuldade muito grande para a leitura. Qualquer leitura. Então, eu lembro há muitos anos atrás, que eu dei um texto para os meus alunos de 20 páginas, se eu não me engano, era em espanhol. E eles reclamaram, e aí eu falei, gente, o que é isso? Na minha época, nós líamos 200 páginas, espanhol é básico. Eu lembro de eu dando, né, uma lição de moral neles há muitos anos atrás. Não. Eu acho que se eu fizer hoje isso, né, as 20 páginas em espanhol, eles não vão nem reclamar, porque eles não consideram ler. Entendeu? Meu Deus. Então, assim, naquele momento eles reclamaram, porque eles queriam ler, entendeu? Agora é como se você... Então, assim, essa coisa do tweet, né, do post, que tudo tem que ter 2 parágrafos ali, as pessoas se viciaram muito nisso. Quando você quer explicar, você fica cansativo. E quando você pede para a pessoa ler, também ela não se dispõe, né? Tudo é um vídeo e o vídeo tem que ser mini. Então, isso me preocupa. Eu acho que a gente vem, assim, empobrecendo muito o discurso. Daí a necessidade de você ter deputados pílula, né? A direita e a esquerda, né? Sim. Então, eles têm que ter pílula. Não, é isso. Repita, né? Compartilhe muito. Sim! Entendeu? É muito assustador. Porque às vezes eu fico achando que a pessoa tá de má fé. E eu sempre lembro um professor nosso de Direito, ministro Eros Grau, querido, aliás, beijo. Ele falava assim para mim, filha, a única coisa que nunca vai te deixar na mão é a incompetência. Diante de toda suspeita, vai primeiro na incompetência. Porque ali você elimina uma... Às vezes a gente acha que a pessoa está de má fé, às vezes eu olho, a pessoa acha que está de má fé, e quando você começa a ver, a pessoa não entendeu. Olha, isso você tem muita razão. Eu senti isso, eu comecei a perceber isso quando eu pedi o impeachment da ex-presidente. Porque eu devo ter dado, sei lá, 1 milhão de entrevistas. E as pessoas me faziam sempre as mesmas perguntas. Aí eu dizia assim, mas olha, eu já respondi isso tantas vezes. Eu achava que eles estavam me torturando psicologicamente. Por ter que explicar as mesmas coisas. Mas não, era porque ninguém se preocupava em fazer uma pesquisa antes, sabe? Uhum. Eu penso assim, né? Eu não sou jornalista, mas eu penso, se você vai entrevistar uma pessoa, o mínimo que você tem que saber é um pouquinho do que pensa aquela pessoa, o que ela já fez na vida, porque aí você dá margem a um diálogo, né? Se você constrói as perguntas que você faz para qualquer pessoa que passe na sua frente, não é bem uma entrevista, né? E como assim eu via, né, vejo ainda o jornalismo como muito esquerdista, eu falava, não, eles estão fazendo isso para me torturar. Mas depois eu percebi que não, que realmente é isso, né? Não, porque a sua denúncia, a senhora pediu impeachment sem crime. Eu falei, mas o senhor leu a denúncia? Não tinha lido, entendeu? E eu percebo que essa não leitura, ela vem permeando as várias áreas, né, do conhecimento. Uhum. E isso me preocupa muito, né? Isso me preocupa muito. Os debates, e é interessante, se você parar para pensar, até ali nos julgamentos do Supremo, que eu acho que são os votos dos ministros, né, são, vamos dizer, o trabalho mais rebuscado que a gente tem, mais detalhado, mais longo. Mas até ali a gente tem dificuldade de aprofundar, sabe? As pessoas querem um resumo, querem uma linha, né? Nossa, quando eu trabalhei lá, isso que você está falando, isso me tirava do sério, porque, por exemplo, tem voto que não é 6-5, é 5-4-2. Uhum. Porque são 3 posições. Sim. Sendo que 2 são mais parecidas. Mas esses não estão juntos. Só que na cabeça do jornalista que ia cobrir, ele via pela persona. Sim. Então, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, ele não pode votar nunca com ninguém. Uhum. Uhum. Então, não fechava, porque eles tinham... Que nem se fosse personagem de uma novela. Uhum. E tudo tinha que encaixar ali. Só que a realidade não é assim. Uhum. Os ministros do Supremo, o povo odeia, mas eles têm um pensamento sofisticado. Uhum. São pessoas que têm pensamento sofisticado. Você vê
que você vê como possibilidade na faculdade para tentar introduzir uma sofisticação de pensamento, uma capacidade de abstração e uma capacidade de lugar de escuta? Então, eu penso que nós não podemos desistir, né, dessa juventude. Não só na faculdade de Direito, nas demais faculdades. Né? Por exemplo, eles acabaram de fazer uma greve. Né? Eu não vislumbro o direito de greve do tomador de serviço. Mas, assim, por que eles estão desistindo das aulas? O que é que está acontecendo? Né? Será que os professores também têm medo dessa retaliação? Né? Os professores também têm medo de serem vistos como não modernos, né? como conservadores, como aquele que dá bronca. Então, eu penso que a gente não pode desistir, sabe, de educar. Entende? Assim, eu tenho sentido o seguinte, sob o pretexto de ser moderno, todo mundo desistiu de educar. Né? Sob pretexto de ser moderno, de ser querido, de ser cute, de ser like, os pais desistiram de educar, os professores desistiram de educar, sabe? Os formadores de opinião desistiram de debater ideias, eles têm grupos, né? Eles têm guetos, Sim. entendeu? Os políticos desistiram de debater as grandes ideias. Pode reparar, é medo. Né? Como você tem ali aquele policiamento imediato, você não pode debater uma ideia. Não, como assim? Está questionando. Né? Então, acho que a gente tem que insistir, sabe? Tem que insistir. Eu ainda sou da ideia da insistência pelo convencimento. Mas tem hora que tem que reprovar. Né? Tem que reprovar. Sim. Sabe? Porque, assim, hoje em dia você não reprova ninguém. Todo mundo tem um problema. Na faculdade? Todo mundo tem uma... Ai, não, porque tem uma peculiaridade. Eu sou super da inclusão. Né? Eu sou super a favor da inclusão. Mas tem um momento, né, que sai do campo da inclusão e entra no campo da pessoa entender que ela pode tudo. Mas é muito fácil isso, porque tem gente com a mesma CID do que eu, reivindicando uma série de prerrogativas e direitos que eu sei que não precisa. Então a gente tem que debater isso, mas para a gente poder debater e evoluir como população, nós temos que ter o direito de discutir. Né? Por exemplo, eu sei que se amanhã eu for candidato a qualquer coisa, eu perco o voto falando isso. Mas quando nós debatemos, por exemplo, PCD na Assembleia, eu recebia telefonemas no gabinete de pessoas que diziam assim, olha, eu preciso da isenção do IPVA para os carros que vão até 300 mil. Eu falei, mas espera aí. Não, como assim, gente? Não. O governador quer dar isenção para carros de até 80 mil. Não tem carro com esse valor. Eu falei, bom, então vamos dialogar um carro... Não, mas é que eu preciso de um carro de 300 mil. Mas o governador, ele quer tirar, a gente não vai poder trocar de carro todo ano. Eu falei, não, peraí, senhor. Né? Uma coisa é a necessidade para fazer um tratamento, outra coisa é luxo. Né? Porque se você não paga o seu tributo, o outro paga. Entendeu? E não se podia falar nisso, porque tinha um policiamento. Entendeu? Então, ou você é a favor da inclusão, e aí você vota sim para tudo, ou você é contra. Não existe a possibilidade de você debater, como você utilizou a palavra sofisticação, entendeu? Né? Ou você... essa questão da transfobia, por exemplo, né? Que é um tema que me preocupa muito, Sim. Porque as pessoas não podem mais falar. Ou o cidadão é da turma que quer proibir o direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Ou o cidadão é da turma que acha maravilhoso dar hormônio para pré-adolescente, entendeu? Então, assim, mas entre uma coisa e outra acho que tem a racionalidade, né? Nós temos que discutir, nós temos que ter o direito de debater, entendeu? Então, assim, tá tudo muito... E eu não acho que é extremo, Madá, eu acho que é disfarce para o raso, sabe? Para o não aprofundar, sabe? É muito fácil você pedir para as pessoas se unirem em grupos, porque, na verdade, ninguém quer pensar no meio termo, sabe? Sim. Dá trabalho ler uma pesquisa para saber quais são os efeitos dos hormônios, dá trabalho ler os trabalhos no exterior para saber quantos jovens que fizeram cirurgia de redesignação e se arrependeram, dá trabalho, entendeu?
Então é melhor falar assim, ou você é a favor ou você é contra, senão você é transfóbico, ou senão você é anticristo e assim por diante, né? Porque também os dois lados te atacam, né? Esse exemplo do aborto que você deu é uma coisa. A minha posição sobre aborto, eu acho que é quase a mesma que a sua. Porque, assim, filosoficamente, eu sou contra de qualquer forma. Filosoficamente, não concebo. Mas eu considero que a legislação que a gente tem é adequada. É muito ponderada. E não considero que você tenha nem resposta espiritual para mulheres estupradas, por exemplo. Não considero nem que a resposta espiritual para essas mulheres é razoável. Você não tem. Eu considero que é ponderada. Gente, mas para quê? Um lado me chama de abortista e o outro acha que eu sou medieval. Não, eu passo pela mesma circunstância, a mesma coisa Isso com relação ao casamento, né? Entre pessoas do mesmo sexo. Ninguém consegue entender porque eu me preocupo tanto com as crianças que são etiquetadas de trans, né? Que eu acho que essa questão sexual, ela não deve estar nesse momento, né? Não é no momento dos 4, 5 anos que você vai debater isso. As pessoas não conseguem entender. Né? Como é que você pode ser favorável ao casamento, favorável no sentido de que deixa as pessoas decidirem, entendeu? De pessoas do mesmo sexo, ou contrário a proibir, e ao mesmo tempo você é tão crítica, né, a essas terapias de redesignação, de afirmação de gênero para crianças e adolescentes. Isso é conflitante. Não, isso é absolutamente coerente, né, com alguém que trabalha com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é contrário a reduzir idade penal, né, que é favorável à proteção integral de criança e adolescente, que é contrário a passar alívio a uma criança dormindo sozinha na rua, entendeu? E dizer que ela tem liberdade para ir e vir. Então, assim, eu acho que é um pensamento coerente com alguém que protege criança e adolescente, né? Mas aí desagrada os dois grupos, entendeu? Sim. E hoje, como é que a gente faz para se virar? Hoje as pessoas, assim, abriram mão de uma coisa que eu tenho por fé, que é de que cada ser humano é único. Meu pai falou isso a vida inteira. Cada pessoa é um universo. Eu cresci ouvindo isso. Cada ser humano é único. E eu vejo pessoas em vários espectros ideológicos tentando transformar as pessoas em massas amorfas, em categorizar. E as pessoas cada vez mais aceitando, porque é mais fácil, precisa pensar menos. Enfim, a pessoa tem preguiça de pensar, muita vontade de ser aceita, tá o pacote feito. Você ainda continua desafiando. Não te incomoda essa reação das pessoas toda hora contestando? Dá mais trabalho, cansa, e a minha família sofre muito, tá? Então, por exemplo, minha mãe desenvolveu um vício péssimo, que ela me segue no Instagram e ela lê todos os comentários. E ela deu para responder, entendeu? Eu já falei para ela, pelo amor de Deus, ou não me segue, ou não leia os comentários. Eu falei, porque eu não leio? Porque se eu ficar lendo, eu vou enlouquecer. Né? Porque você é xingado por todos os lados, é xingado com termos assim muito agressivos, a coisa é pesada. Então eu falei, mãe, se eu estou fazendo isso para não me contaminar, você vai ficar lendo? Então, assim, eu me blindo, entendeu? Eu me blindo. A bem da verdade, vou ser até grosseira, eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Sabe? Eu não estou nem aí. Porque quando a gente se preocupa muito com o que o outro pensa a nosso respeito, a gente corre o risco de não ser a gente, entendeu? Você corre o risco de se contaminar num ponto que você não vai ser mais você. Porque você fala, meu Deus, mas eu falei tal coisa, eu desagradei. Eu falo tal coisa, eu desagrado também, sabe? E aí você pira. A verdade é essa, você pira. Né? E é isso que eu tento ensinar aos meus alunos. Falo, olha, você não precisa ser deselegante, você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser agressivo, mas você precisa ter o seu espaço para ser você. E só vai conseguir se não ficar muito preocupado com o que o outro está pensando. Né? E nesse aspecto, eu vejo como um sinal, desde sempre, a história do cabelo. Né? Eu lembro quando eu comecei a dar aula, uma aluna veio e falou assim para mim, nossa, professora, eu nunca imaginei encontrar uma professora de direito com esse cabelo. Aí depois eu fiquei pensando em casa. A história do cabelo é uma coisa... Eu falei assim, será que ela estava elogiando ou criticando? Porque eu não consegui entender.
Depois, quando eu fui fazer o impeachment da presidente, que foi quando as pessoas começaram a me conhecer e tal, a pressão que eu sofria para fazer escova no Senado, né, a ponto de uma funcionária do Senado, por gentileza, ter dito que um amigo dela, que era cabeleireiro, iria no hotel fazer escova para mim. Aí eu falava para ela, mas por que a senhora tá tão... Era uma pessoa que simplesmente... Por que a senhora está tão preocupada? Não, doutora, é porque a gente vê que a senhora trabalha muito, a senhora não tem tempo, a senhora não quer que esse meu amigo vá lá? Eu falei assim, não precisa. E aí eu comecei a perceber o tanto que essas questões, né, de estética, de forma, de imagem, né, são importantes para as pessoas. Os e-mails que eu recebi, eu deveria ter guardado, Madá, para mostrar para as mulheres como elas são vítimas, né, desses estereótipos. Porque eu recebi e-mails de mulheres que diziam assim, olha, eu estou do teu lado, eu tô torcendo, eu sou favorável ao impeachment, mas a sua imagem me incomoda demais. Desse jeito. A sua imagem me incomoda demais, né? Você não pode usar outras roupas, você não pode pentear o cabelo, você não pode... Então, assim, veja, você está no meio de um processo que foi um dos maiores processos da nossa história, assim, foi muito sofrido para mim, e as pessoas estavam preocupadas com o meu cabelo, entendeu? Então, eu acho que desde o primeiro momento, quando eu dei uma banana para quem estava preocupado lá atrás, né, com o cabelo, já foi uma preparação, entendeu? E isso é um pouco também mérito meu, mas mérito do meu pai. Porque meu pai, antes de ser psicólogo, ele dizia, as mulheres são dominadas, né, pela estética. Elas são dominadas pelo peso. Começava por aí. Ele dizia assim, por que os homens, ou muitas vezes, o mercado impõe para as mulheres, né, serem leves, né, pesar pouco, para elas não se alimentarem, para elas ficarem fracas, né? Porque como é que você tem força se você come duas folhas de alface para ficar... não tem como, entendeu? Não tem como ter força, né? Não. Não tem. Então, assim, tudo isso, sabe? Eu acho que é muito, muito, muito enraizado, muito internalizado, sabe? Eu passei por isso, porque na época para fazer vídeo, lembra? Eu era assim. Pesava 20 quilos a menos do que eu peso hoje, mas à base de remédio. Você pode, por exemplo, eu tinha uma carreira muito legal porque eu tinha feito muito esforço. Uhum. Mas a capacidade de raciocínio e de entendimento do mundo que eu tinha ficava altamente comprometida pelos remédios que eu tomava. E a fome, né? E a fome, e não poder, e você não tem a mesma vitalidade. Esse programa vai ficar engraçado. Gente, o programa vai ficar demais. Eu passava fome, né, as duas. Eu passava fome, fiquei burra. Não, mas era isso. Mas a alimentação é importante pro cérebro, né? Tanto é que a gente trabalha tanto para que as crianças, né? Todo esse trabalho para que as crianças sejam bem nutridas, para que as crianças tenham acesso à comida, né? A importância do arroz e feijão, tudo isso aí tem a ver, entendeu? Por que as mulheres têm que seguir um padrão? Né? Que é um padrão praticamente inatingível. Sim. Entendeu? É um padrão inatingível. Você está sempre devendo, né? Você está sempre devendo, entende? E por outro lado, quando a mulher está fora do padrão, agora virou uma trend também, você valorizar que está fora do padrão. Do tipo, vai ter gorda na praia. Algum dia foi proibido gorda na praia? Mas assim, valorizar... loucura. Porque... Toda loucura é ruim, entendeu? No sentido, assim, todo excesso, todo exagero... Tudo aquilo que te submete, te escraviza é ruim, entendeu? Porque aí tudo bem, tinha preconceito contra a pessoa que estava acima do peso. Agora o quê? Vão querer um preconceito para quem é magro? É isso? Por que a gente tem sempre que viver assim, né? Oprimindo as pessoas, sabe? E o que eu vejo agora é usar a carta do oprimido para poder oprimir. Sim, porque se eu achar um negócio lá que eu sou oprimido, e quanto mais camadas de opressão eu achar, pior eu posso agir com os outros. Não, e o excesso de categoria, né? Todo mundo quer estar numa categoria. Então, são não sei quantos espectros, né? Não sei quantos espectros do autismo. Não sei quantos gêneros, né? Quando se começou a debater gênero, a ideia era das pessoas se libertarem. Não era das pessoas se fecharem num... Então, nós estamos vivendo um período de categoria. Todo mundo tem que estar numa categoria, né? E eu pergunto, por quê?
né? Por quê? Eu atendia muitas famílias de autistas. E era muito interessante, porque muitos pais se apresentavam para mim, né? Olha, eu também sou autista. Pais de crianças autistas. E até ontem essas pessoas não eram autistas. Então criou-se um critério para dizer que aquelas pessoas que viveram 40 anos, né, sem serem autistas, passaram a ser autistas. É que eles botaram Aí eu várias pergunto, doenças por numa quê? só. É. Entendeu? Para quê? Sabe? Pode pegar meus votos lá na Assembleia. Tinha um monte de projeto de lei para criar catálogo, né? Catalogar. Vamos catalogar crianças autistas, vamos catalogar. E as pessoas acham isso bom. Eu acho isso... catalogar a pessoa com deficiência. Eles querem fazer Um registro. Mapeamento. Mas com o nome e identificação? Sim, pode pegar. Tem eu votei contra. Mas é que eu acho que a pessoa fica pensando que isso é uma bondade, mas isso assim... Não, assim, os colegas que quiseram fazer, não quiseram fazer com má fé. Não, mas... O intuito era positivo, era para dar direitos, entendeu? O intuito era dar direitos, mas eu sou contra. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de serem elas próprias, não importa. É muita designação. Mesmo essa coisa do LGBTQIA+, daqui a pouco vão enfiar mais letrinha. Aí eu pergunto, por que as pessoas têm que se etiquetar? Não tem lógica isso aí. Mas acho que a lógica de ser aceito, você não acha? Porque... Não é pra ser aceito, não é melhor ser você mesmo? Não importa qual letrinha. Entendeu? É que essa coisa de criança trans que me preocupa muito. Eu lembro de uma revista que fez uma capa de revista que o pai estava de costas e a criança de frente. E a criança foi apresentada como trans. Aí eu fiquei pensando, como é que vai ser? Era uma criança de uns, 5 anos. Se essa criança, aos 17, não se reconhecer trans. Se ela se entender cis, que essa que é a designação. Como é que essa criança se reconhece e se assume cis se ela já está exposta para o mundo como trans? Qual é a vantagem para um ser humano de ser estigmatizado e catalogado lá no princípio, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Sim, você... Né? A gente lutou tanto para que um menino de 2, 3 anos pudesse brincar com um carrinho de boneca da irmã. Sabe? Que ele pudesse brincar com a boneca da irmã e que ninguém ficasse xingando e oprimindo. Mas agora tem que ser, você entendeu? Sim. Eu acho que é a mesma violência. É a mesma violência. Porque é aquela coisa, se você não se enquadra nesse estereótipo aqui, então nós vamos ter que fazer uma intervenção médica em você. Gente, deixa as pessoas serem o que elas forem. Sabe, né? Eu vejo que esse movimento todo, ele nasce daquelas situações absurdas, né? De pai batendo em menino porque brincou com boneca, de mãe cerceando menina que não quer fazer corte e costura, né? Esse estilo de violência que a gente tem que virar essa página. Agora, eu não quero o outro lado, sabe? Né? É violento da mesma forma. E é querendo, assim, primeiro tratar as pessoas, e mulher e homem, como estereótipo. Sim. Querer estereotipar o que é ser mulher e o que é ser homem. E depois que essa coisa da supermedicalização de tudo é uma coisa que me assusta bastante. Olha, eu não vou lembrar do nome dos autores, mas tem um livro espetacular chamado Medicalização de Crianças e Adolescentes. São 2 médicos de Santa Catarina que eles contam, né, que antigamente a professora mandava para o consultório para o médico avaliar, que agora já vai com encaminhamento para dar Ritalina. Sim. Tá? Então, assim, é isso que a gente está vivenciando e é muito interessante, né, que a esquerda que diz que luta contra os monopólios, não entende que a indústria farmacêutica lucra com tudo isso, né? Sim, vai ter um paciente a vida toda. Entendeu? Lucra. Entendeu? É hormônio, é controlador de humor, né? Então, assim, a gente já não pode debater isso aí. Porque também se você se dispuser a debater, é porque você é contra a ciência. Sim.
né? Como se ciência fosse algo fechado, né? E como se estivessem falando de fatos científicos, né? Porque, por exemplo, o que eles alegam sobre pessoas trans, por exemplo, na Inglaterra, a clínica Tavistock, que era o principal centro de tratamento do que eles chamavam de crianças trans, eu acompanhei o julgamento na Suprema Corte. Ela foi proibida de fazer isso. Eu li o processo todo, que o processo vem de uma moça chamada Keira Bell, que foi convencida a mudar de sexo para o masculino e depois pediu para destransicionar. E ela foi apresentando o que faziam. Bom, dali descobriram que a tal da clínica não sabia nem quantos pacientes ela tinha. Ela não fazia acompanhamento posterior. Posterior. Operava a criança de 5 anos e, ema, cada um com seus... Eles não sabiam. Assim, na Suprema Corte eles ficaram chocados porque, sei lá, operação de amígdala tem mais acompanhamento do que isso. Sabe, operação de apêndice tinha mais controle do que aquilo. Só que assim, se você traz esse tema, a pessoa vai dizer que você está defendendo um fundamentalista ou que você está contra as pessoas trans. Você consegue ainda ter público para quando você defende princípios e ideias ou todo mundo acha que você está defendendo alguém? Não, eu acho que ainda tem. Ainda tem gente que ouve, que analisa, sabe? Não sinto isso que todo mundo acha. Eu acho que também a gente não pode confundir a totalidade das pessoas com as redes sociais, né? As redes sociais são muito curtas, desculpa falar. Né? As redes sociais, sobretudo aquelas pessoas que se manifestam mais, eu acho que elas têm muito tempo, né? Para perder na rede social, entendeu? Sim. Então, assim, é tudo muito reativo, é tudo muito curto, né? Muito... Mas eu não acredito, ou eu não me convenço de que aquelas reações imediatistas que elas sejam a totalidade. Né? Então, eu acredito que ainda tem público. Agora, público no sentido de refletir, não de votar, né? Nós estamos falando aqui da análise, de ouvir, de refletir, não necessariamente de votar. Né? Se é o público político eleitoral, aí já não sei. Aí já não sei, porque a dinâmica eleitoral é muito de manada, né? É muito de manada, né? Veja a dificuldade da gente ter uma tal terceira via. Entendeu? Ainda hoje, Bolsonaro inelegível, concorde-se ou não com a decisão, eu tenho várias críticas jurídicas à decisão, mas concorde-se ou não, os bolsonaristas entendem como um verdadeiro pecado sequer mencionar uma alternativa. Né? Veja o que o Carlos fica fazendo nas redes, né? Destruindo qualquer possibilidade de uma alternativa ao pai dele, entendeu? Que é o que o PT faz igualzinho com Lula. Com Lula. O PT faz né? igualzinho. Com Lula. Então, assim, talvez eu sinta mais no caso do Bolsonaro, porque como eu não voto na esquerda, né? Talvez aquele policiamento me diga menos respeito. Mas é isso, essa pobreza, né? Aí já não sei, do ponto de vista eleitoral, não sei te dizer. O que eu vejo é muita gente reclamando comigo de assim, eu não posso mais abrir a boca em lugar nenhum. Por exemplo, em empresa, em coisa assim, se você falar uma palavra que não tá na cartilha da galera de esquerda, você tá lascado. Você pode perder seu emprego, perder tudo. Você falou isso de como você trabalha com os seus alunos para que eles se coloquem. Tem uma fórmula para quem está vendo a gente e fala assim, olha, eu não aguento mais, não posso falar mais nada. Para poder falar algo e avaliar onde e de que forma, como você instruiria um adulto a achar esse caminho? Um adulto que está assim, gente, eu não posso falar mais nada. Olha, eu penso assim, o cuidado para não magoar a outra pessoa, ele é sempre positivo. Né? Então, assim, eu defendo que as pessoas procurem se aprimorar na comunicação. Então, você pode ter um posicionamento, mas eu não vejo assim que seja um direito, sabe? Você ser grosseiro, entendeu? Eu não defendo que as pessoas sejam processadas criminalmente por serem grosseiras, porque é melhor a gente lidar com a grosseria do que correr o risco do cerceamento, tá? Então, assim, eu prefiro que a pessoa seja rude do que a gente correr o risco de começar a usar o direito penal para calar as pessoas. Então, dito isso,
que eu não gosto que use o direito penal, sabe, para poder educar as pessoas, me parece louvável que a gente busque ser educado. Então, no ambiente de trabalho, na sala de aula, numa entrevista, num texto, para que utilizar um adjetivo que diminui o outro? Né? Se eu puder usar uma outra palavra, que não aquele adjetivo, é um conselho que eu dou, sabe? Mas, assim, insistir em passar a ideia, né? De maneira urbana, de maneira educada, insistir em passar a ideia e procurar explicar a ideia. Né? As pessoas são sensíveis a explicações quando a gente se dispõe a dar as explicações de maneira educada também. Sim. Sabe? De maneira educada. Né? E uma coisa e aí vem do direito, sobretudo de uma disciplina que eu desenvolvi, que é direito e religião, que é uma palavra que eu acho que é a alteridade. Você se colocar no lugar do outro. Né? Porque às vezes você fala assim, ah, não, é mimimi. Né? Mimimi, a pessoa querer. Mas se fosse você naquela situação, né? Se você tivesse tomado um xingo daquele estilo, como é que você se sentiria? Então, essa coisa de se colocar no lugar do outro, né? E uma dinâmica, isso eu faço muito com os meus alunos, de trocar as personagens. Porque, às vezes, a gente concorda porque são aquelas personagens. Entendeu? Então, eu sempre digo para eles, quando vocês concordarem, por exemplo, com uma punição, vocês concordam com a punição, tem que prender mesmo, troca as personagens, coloca alguém a quem você é simpático, ou coloca alguém que defenda uma causa que você concorda, e veja se você concordaria com aquela condenação, ou com aquela pena, né, ou com aquele castigo, entendeu? Essa é uma dinâmica que ajuda a gente a melhorar. Né? Então, sei lá, pega esse julgamento aí do 8 de janeiro e muda. Né? Se a invasão tivesse sido num outro prédio público, se a causa fosse outra, os 17 anos pareceriam justos? Sabe? As faculdades da USP, os prédios ficaram todos inviabilizados por 3 semanas. Não quebraram, mas assim, e se tivessem quebrado? Caberiam os 17 anos, entende? Então, assim, acho que a gente tem que fazer esse exercício, insistir nesse exercício, para as pessoas entenderem que o que a gente tem que buscar é o justo, né? Sim. Sabe? Porque, gente, isso é um fato. Toda injustiça que se comete, ela volta. Sim. Ela volta, né? Todo grupo calado, asfixiado, em algum momento ele explode. Né? E as explosões, em regra, elas atingem gregos e troianos. Então, quem acha que está por cima e que pode pisar, e que pode calar, e que pode asfixiar, né, vai ser surpreendido. Entendeu? Então, sabe aquela coisa da vida uma roda gigante? Né? A gente tem que ter muito cuidado quando está por baixo, mas principalmente quando está por cima. Sim, porque a roda vai virar. Sim. Entendeu? Então, assim, esse exercício, sabe? Esse exercício de alteridade, exercício de trocar as personagens. Eu gosto muito de uma matéria que eu dou biodireito na graduação e na pós. E, obviamente, meus alunos, a maioria da área do direito, né? Na pós-graduação. Tem um ou outro da área de saúde. E aí eles adoram colocar regra no cirurgião, regra no consultório. Não, porque o médico teria que ter feito tal coisa. Não, porque o médico teria que ter operado. Não podia ter operado. Então isso aí é homicídio por omissão. Isso aí... Aí, um dia eu propus o seguinte exercício. A maioria aqui é advogado, né? Como é que ia ser se o juiz começasse a avaliar o comportamento do advogado? Não, esse tinha que ter entrado com o HC. Se não entrou com o HC, é porque se omitiu. Esse tinha que ter pedido o trancamento do inquérito. Se não pediu, é porque tem alguma coisa errada por trás. Esse tinha que ter pedido a absolvição e não ter feito um pedido subsidiário. Eles foram ficando chocados. Falei, por que vocês acham que o Estado juiz pode entrar no consultório do médico com tanta tranquilidade, né? É como vocês falam aqui, mas quando é o consultório do advogado ou o gabinete do promotor, aí não. Aí tem liberdade, tem autonomia. Entende? É o exercício de alteridade. Que faz a pessoa te apresentar soluções melhores e também dribla
esses vieses cognitivos da gente, Sim, né? sim. Agora, nessa questão da USP, por exemplo, tem uma tarefa que você passou agora durante a greve, que foi, eu não sei se você viu, que foi pro noticiário todo. Sim, não entendi por quê. Eu também não entendi por quê, porque era que você causou polêmica com a tarefa. O que talvez as pessoas não saibam é que é normal na faculdade de Direito você pegar problemas que tenham a ver com a teoria que você deu em sala de aula para o aluno solucionar. Problema que tá no. Isso, eu cursei também. Era coisa assim, tá no noticiário. Sim. O seu professor vai levar pra Entendeu? sala. Houve ali o assalto ao Banco Central, bem no período que você vai fazer a prova. Poxa, a realidade tá te dando uma possibilidade, entendeu? Olha, antes deles chegarem, o pessoal, quando estava no túnel, foi interceptado. E aí, é tentativa, né? É crime impossível. O que que é? Ninguém, acredito, iria ficar tão indignado se eu utilizasse no período que teve um grande roubo ali, o Banco Central, ou um furto, para fazer uma questão de prova, entendeu? Então as pessoas ficaram tão indignadas, eu não entendi por quê. Que você fez uma tarefa que tem a ver com essa greve Isso, deles. porque é o seguinte, o que acontece? Eram 2 segundos anos que eu tinha dado legítima defesa real, legítima defesa putativa, tentativa, concurso de agentes, né? Que as pessoas falam mais de cumplicidade, mas tecnicamente é concurso de agentes. E aí eu vi a situação da greve, eu queria dar aula, tá? Eu queria ir dar aula presencialmente, mesmo com a greve, mas todas as notas da diretoria eram no sentido de recomendar não dar aula, porque poderia ensejar algum tipo de conflito, algum tipo de depredação do patrimônio público, e aquilo me gerou Não, mas espera aí. A diretoria recomendava não dar aula? Sim. Então... Porque tem um risco de segurança? Sim, o que acontece? Mas a diretoria tem que garantir a segurança e ponto. Mas depende da cabeça, Madalena. Essa é a minha cabeça, essa é a sua cabeça, entendeu? Não é a cabeça dos dias de hoje. Então, o que aconteceu? Os alunos entraram em greve. A reitoria entrou numa negociação. E a diretoria da faculdade deu várias recomendações, que elas iam se renovando dia a dia. E nessas recomendações não havia proibição que nós dessemos aula, mas havia uma recomendação de que não dessemos para evitar conflito. E aí eu fiquei naquele dilema, né? Teve um dia que eu falei para os alunos que eu ia dar aula, porque agora tem um sistema, a gente manda assim, aviso para eles, né? Falei, olha, eu vou dar aula presencialmente. E aí começaram a noticiar que ia ter piquete, que ia ter invasão, que ia ter retaliação, alunos vindo da letras, das outras faculdades para impedir a minha aula. E eu entrei num dilema, porque assim, bom, eu não estou em greve. Os alunos disseram que tem greve. Eu não aceito greve de tomador de serviço, então eu tenho que dar aula, como eu fiz a minha vida inteira. Tinha greve de professora, eu ia dar aula. Sempre dei aula em greve. Mas veio uma recomendação, né, dos meus chefes. Aí eu falei, gente, e se eu for e acontece uma situação? E se eu for e os alunos se revoltam e depredam a faculdade? Aí eu pensava no 8 de janeiro, né? Porque o 8 de janeiro, para além daqueles que depredaram, outras pessoas passaram a ser responsabilizadas, né? Inclusive criminalmente. Se a gente pegar nos 2 espectros, vamos pensar Anderson Torres e General G. Dias. Né? Eles não quebraram nada. Mas aí tem toda uma discussão se ele podia ter saído de férias, se ele saiu de férias de caso pensado, se esse aqui, na verdade, não cuidou para que não invadissem, se ele teria que ter proibido o inferior dele de dar água. Então entra numa ginástica. Aí eu também entrei nessa ginástica. Eu falei, bom, se eu vou dar aula, e aí quebram a sala de aula. Se eu vou dar aula, porque que aí começou, o grupo de alunos contra a greve começou a me escrever me apoiando. Falei, gente, se eu vou dar aula e esses alunos entram em luta entre eles, sabe? Vão dizer que foi a professora Janaína que gerou o conflito. Aí eu comecei a pensar, e eu tinha que aplicar a prova. Que muitos não aplicaram por recomendação da diretoria, né? Que era melhor naquele período não aplicar. Falei, mas o que eu faço com o semestre? Então eu consegui me ambientar lá com o tal do Moodle,
que é tudo à distância. Eu falei, olha, gente, eu vou aplicar, essa não é uma prova, é uma atividade para nota. Só que é no horário da aula, eu vou controlar. Vocês têm que me mandar no horário da aula. Eu não vou ter como fiscalizar. Aí eu falei, bom, se eu dou também uma perguntinha básica, o cara abre o livro, eu falei, vou dar um problema. Um problema que todos nós estamos vivenciando, entendeu? Eu, de verdade, não achei grave. Tá? Eu não achei grave o problema que eu dei. Eu cursei lá, penal. Eu achei assim, nós tivemos greve quando eu cursei, e houve perguntas, era normal, vinha depois perguntas sobre a greve. Aí alguns jornalistas me escreveram, me ligaram. Não, mas a senhora não achou um caso muito pesado? Eu falei, olha, desculpa, mas direito penal a gente lida assim com violência sexual contra criança pequenininha, entendeu? Mais pesado do que isso, pra mim não tem. Né? E às vezes você tem que formular uma questão, né, de um estupro de vulnerável, entendeu? Então eu falei, acho que é porque vocês não estão acostumados. O direito penal, infelizmente, é mundo cão, né? Sim, a gente morreu a martelada. Direito penal é mundo cão, entendeu? Né? Aquilo era light para direito penal, Muito. Era só para entender a legítima defesa, se era real, se era putativa, se eles tinham um concurso, se o aluno que deu a ideia, se ele responde, se não responde, se aqueles que não participaram do cerco, sabe, eles podiam ter... Porque se eu dou uma pergunta muito fácil para eles fazerem à distância, é um nada, né? Em 2 horas ainda taca no chat GPT, tchau. Entendeu? E aí vieram várias respostas, assim, bem diferentes umas das outras, né? Foi bem interessante. E na real da greve que você falou que tem aluno contra, tem aluno a favor. Eu sei que tem muita gente que tem essa ideia, eu ouço isso e falo, não, que a universidade é tudo esquerdinha, eles são tudo vagabundo, tudo maconheiro, fazem suruba. Eu fico assim, gente, não é. Eu tanto tempo naquela USP, ninguém para me dar uma maconha me chamava suruba. Eu só trabalhei, ninguém gostava de mim. Mas assim, eu sei que tem gente que pensa isso. Mas como que tá o equilíbrio da greve? Não, eu acho que a maioria é contra. O meu termômetro, tá? É que é contra. Só que o pessoal mais da esquerda é muito barulhento. Entendeu? É um pessoal barulhento, é um pessoal que fica ali, né? Geralmente, quem é mais parecido comigo, com você, já tá trabalhando. Eu trabalhei. Eu trabalhei a faculdade inteira, porque também precisava, porque é o perfil, entendeu? Eu dava aula de inglês, eu fazia estágio em escritório particular e eu ainda trabalhava no 11 de agosto. Eu atendia a população carente, mais a faculdade, entende? Então, esse é o meu perfil. Né? E tem muitos alunos com esse perfil, muitos alunos. Que eu também dava aula de inglês, que a gente dava aula de inglês para ter um salário que prestava. Porque o que eu fazia, por exemplo, eu era repórter júnior, aquilo não dava dinheiro, era um salário mínimo que eu ganhava. Então eu ia dar aula de inglês. Entendeu? Era o dia inteiro tomado, sábado. O dia inteiro sábado, né? Eu dava aula de inglês o sábado inteiro. Eu também, das 7 da manhã às 5 da tarde eu dava aula de inglês. Então assim, como é que você ia ter tempo de ficar com charopada no corredor? Não tem, entendeu? Então, quem tem tempo é geralmente... Desculpa, mas é quem não tem ocupação. Quem tem ocupação quer estudar, né? Tá preocupado que vai atrasar o semestre. Então, eu ouso dizer, sem ter feito ali, que a maioria estava contra. Porque essa paralisação só prejudicou. Sim. Né? Eu consegui dar aula por esse sistema do Moodle. Mas a maioria não conseguiu, ou porque entendia que era desrespeito com o movimento, ou porque achou melhor ser mais conservador aí, não desagradar, ou porque tem dificuldade com o próprio equipamento, entendeu? Eu entrei em contato lá com o povo da assessoria da informática da faculdade, eles me atenderam, foram excepcionais. E então é isso. Eu acho que a maioria é sério. Sim, eu também tenho essa impressão. Passando para isso da maioria, hoje a gente tem meio que uma ditadura de minorias violentas, né? A gente vê que quando tem uma minoria violenta num grupo social, a gente tem uma dinâmica hoje digital que essa minoria violenta ela acaba dominando aquele grupo social com muita velocidade, eu acho. Ao mesmo tempo, eu já mudei muito de ideia sobre o quanto o Estado deve interferir nisso, graças a você. Em que momento você acha que se deve recorrer ao Estado ou à Justiça ou a alguma proteção
por causa de uma minoria violenta? Então, eu ainda penso, né, só quando você parte para o campo da ameaça física. Sabe? Do campo da ameaça, que você percebe que aquilo vai efetivamente sair do campo da fala. Né? Isso, assim, só deixando claro, você já passou por isso, você já teve que andar até com escolta. Eu ainda passo, tanto com relação à direita como com relação à esquerda. Né? Esses ataques pesados, eles vêm dos dois lados. E a direita foi muito desleal comigo durante essa eleição que passou. Porque eles fizeram montagem. Né? Eles fizeram montagem, eles tiraram situações de contexto, tiraram frases de contexto. Né? Eu participei de um debate daquele Quebrando Tabu, que eles me convidaram e convidaram o Freixo, justamente para mostrar oposição de pensamento. Mostrar que era possível duas pessoas que pensam de maneira completamente antagônica conversarem de forma educada. Isso foi assim, o ano que eu fui eleita deputada, então foi em 19. No final, eles pediram para fazer uma foto. Eu bati a foto, né? E essa foto circulou. Pegaram essa foto, agora na campanha de 22, fizeram uma montagem como se eu estivesse apoiando o Freixo para o governo do estado do Rio de Janeiro. Isso foi que nem uma pólvora nos grupos bolsonaristas. Né? Eu estava assim em evento e as pessoas, nossa, mas o que aconteceu? Por que você está apoiando o Freixo? Um negócio maluco, sabe? Frases tiradas de contexto e foi muito pequeno, porque o candidato deles, né, estava com milhões para fazer campanha. Entendeu? O candidato deles, que hoje é o senador astronauta, ele, se eu não me engano, ele gastou 6 milhões para fazer a campanha, né? E eu fiz a minha campanha com o meu recurso, porque eu peguei um partido pequeno, que nenhum partido quis me dar legenda. Amando do Bolsonaro, inclusive. Entende? Então foi muito desleal, né? Eu fui atacada pelos dois lados, né? Mesmo assim, eu só fiz boletim de ocorrência nos casos em que houve ameaça real. Né? Ameaça de estupro, ameaça de sequestro, ameaça de morte. E nem para todas, tá? Só aquelas que me pareceram mais, assim, mais palpáveis, sabe? Que eu acho que isso é uma separação que a gente tem que fazer e que, infelizmente, no jornalismo cada vez menos se faz, que é separar uma ameaça desabafo de uma ameaça crível. Eu não concordo, por exemplo, que é uma ameaça, você merece morrer, ou alguém devia te matar, assim, jogado num tweet. Mas se botam um negócio no para-brisa do meu carro, como já fizeram, ou te manda uma foto, você no mercado, você recebe no seu zap. Você não sabe quem a gente é, nós sabemos quem você é. Ou então assim, tem coisas muito pesadas que infelizmente acontecem. E eu acho que a gente tem que começar a separar, entendeu? Porque essas pessoas também que querem prender todo mundo por tudo, em algum momento vão fazer igual com elas. Sim. Porque em algum momento elas vão se exceder, e ao se excederem, alguém vai entender que aquilo é um ataque. Repara a palavra ataque. Hoje a palavra ataque serve para tudo. Se você diverge de uma pessoa e você, olha, não concordo com essa frase, fulano atacou Beltrano, como assim? Você discordar não é um ataque, né? Isso não é um ataque. Hoje em dia a palavra ataque se usa para qualquer coisa. Depende de quem, Janaína. Se for contra você, não é ataque. Não é ataque. Se for você falando, aí é ataque. Tem razão. Tem esse jogo com a palavra ataque, ameaça, essa banalização das palavras. Terrorismo depende do contexto, né? Terrorismo, o 8 de janeiro é terrorismo, mas o Hamas não. Entendeu? Então, assim, infelizmente, as coisas estão muito... E a gente tem que ter o direito de debater isso. Sim. Entendeu? Nós temos que ter o direito de debater isso. Né? Não dá para ficar calado diante desses absurdos. O que eu queria saber de você agora, que a gente está se encaminhando para o final, você fala, a gente precisa ter o direito e não dá para ficar calado. A gente vive uma realidade em que você tem turbas digitais que fazem de tudo para calar as pessoas. Você tem, não só construiu condições na sua vida, como tem uma personalidade muito forte. O que você aconselha para a pessoa que, por exemplo, está calada, com medo? Faz o quê? Apoia quem está falando?
O que a pessoa pode fazer? Acho que pode começar, por exemplo, tentando identificar personagens que de alguma maneira deem vazão para os seus pensamentos, seguir essa pessoa, apoiar essa pessoa, compartilhar. Né? Ah, mas eu não concordo com tudo. Não compartilhe o que você não concorda. Né? Se dê o direito de dialogar. Né? Procura dialogar primeiro com pessoas mais amenas, sabe? Boa. Foge dos extremos. Porque aquele extremista, ele não vai, na verdade, te dar espaço. É uma ilusão. Entendeu? Agora, procura alguém mais ameno, que fale mais ou menos o que... E tenta dialogar ali, sabe? Vai construindo, entendeu? Vai construindo. Né? Vai se aprimorando, vai lendo, vai estudando. Porque também não adianta falar, eu quero participar, mas não tem conteúdo. Para você não ganhar no grito e no murro, tem que ter conteúdo. Né? Por que eu acho que as pessoas me atacam tanto? Porque eu nunca grito e não ataco as pessoas. Eu quero discutir os fundamentos. E isso assusta. Isso assusta a esquerda, isso assusta a direita. É duro você conversar com alguém que vai buscar fundamentos. Não que eu seja dona da verdade, não que eu saiba tudo, mas eu me preocupo em buscar informação, sabe? Se você fala, Janaína, vamos falar de tal tema, eu vou procurar o tema, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Existe um cuidado com as coisas. E isso assusta. Né? Quem é que quer uma pessoa que estuda, como você bem falou, que não entra em esquema, que se dispõe a debater por perto? Ninguém quer. Sim, é o tal do attenzione pickpocket, a Janaína. Percebe que não é coisa... Nesse aspecto, não tem a ver com esquerda ou direita. Não. Querem distância, entendeu? É um ser humano perigoso nesse aspecto. Porque vai prestar atenção em tudo, vai estudar tudo, vai pesquisar, vai entender. Né? Vai ver o que é fake, o que é teatro também. Porque, às vezes, eu falo... As pessoas que eu tenho mais intimidade, eu falo, gente, vocês estão sendo iludidos. Entendeu? Essa pessoa tá te enganando. Não, e vários, assim, que a gente conhece, que você fala, mas não é possível que tenha tanto otário para acreditar nisso. Na política tem muito hoje. Mas não é só na política. Você vê esses negócios, por exemplo, de Instagram, aquele doutor Bumbum, que nem era médico, operava. O que eu vejo de coisa, por exemplo, de saúde, de beleza, de gente picareta enganando os outros, consegue enganar um monte de gente. Então, mas você percebe que as também. Pessoas estão mais infantilizadas? Percebo. Se a gente olhar para trás, as pessoas não se enganariam tão fácil. Então, é tão intrigante, porque as pessoas sabem que tem muita mentira nas redes, mas, por outro lado, elas dão fidelidade, elas conferem fidelidade ao maior absurdo. Sim. Né? Então, é quase um desejo de ser enganado. Eu falava isso na Assembleia, eu falei isso na tribuna várias vezes. Vocês, né, o povo, vocês pedem para ter um político que fala a verdade, mas quando ele aparece, vocês não aguentam. Porque as pessoas querem ser aduladas. Elas querem ser aduladas, entendeu? Elas querem bater no seu gabinete e ouvir, não, você tem o direito, eu vou fazer isso por você, mesmo quando não tem. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, fala que quer a verdade, mas no fundo não quer. E você acha que existe, vamos dizer, um futuro, um ponto de inflexão em que as pessoas se responsabilizem por ser adultas, voltem a debater? Você acha que a gente consegue reconquistar esse espaço de debate? Porque eu falo reconquistar porque eu vejo retroagir. Ah, sim, foi um retrocesso enorme. Eu sou muito otimista, né, madame? Eu sou muito otimista. Então, eu acredito que sim. Janaína, mas você está vendo indícios? Não estou vendo indícios, mas eu acredito que sim. Por isso é que eu insisto, né? Por isso é que eu insisto, eu estimulo as pessoas, né, a se aprimorarem, a falarem, a se candidatarem, apesar de toda a dificuldade que é. É muito difícil, né? Muito difícil, mas eu estimulo. Né? A gente tem eleições aí ano que vem. Quantas vezes já não falei para você se candidatar? Né? Nossa, Janaína fica toda hora. Toda vez. Então eu acho assim, a gente tem que ocupar os espaços, sabe? Qualificar os espaços. Entendeu? É importante. Para abrir espaço para outras pessoas que também queiram. Né? Por exemplo, eu ter falado contra a greve nesse período, não foi só porque é minha opinião. É minha opinião também, mas porque eu senti que eu estava, de alguma maneira, representando
muitas pessoas que ainda não se sentem fortes o suficiente para se manifestarem, entendeu? Ou que não pode, porque, sei lá, ele tem lá uma bolsa não sei o quê, ou ele tá com estágio no não sei onde, não sei o que, se ele abrir a boca, ele perde. Mas a gente vai ter que começar a correr risco. Vai. Entendeu? Então, assim, eu entendo isso, mas eu ouso dizer que todos vamos ter que começar a correr risco para ter uma sociedade melhor. E eu não estou falando de direita ou de esquerda, sabe? Lula, Bolsonaro. Eu estou falando de melhor em termos de princípios mesmo, sabe? Precisa. Sim, eu acredito nisso e eu sou disposta a correr risco. Resta saber quantas são as pessoas dispostas a correr. Acho que também a gente vive num tudo ou nada. Essa coisa do tudo ou nada. Ou você se joga de cabeça ou você cala a sua boca completo. A pessoa sentando sempre tem um risco que ela topa. E é interessante, uma outra coisa que eu acho que por exemplo, o que eu sou muito cobrada, né, nas redes, e fui muito cobrada como deputada. As pessoas querem que a gente xingue. Eu não vou fazer isso nunca. Pode reparar, se você fizer o exercício, se olhar os comentários nas minhas postagens, vê assim, sai do muro, sai do muro. Mas onde é que eu tô no muro? Mais do que eu falo abertamente o que eu penso, é impossível. Só que as pessoas confundem você não ofender ninguém com estar no muro. Não adianta eu criticar alguma ação do governo. Eu preciso xingar. Entendeu? Só assim se entende que você está contra. Então, por isso é que eu digo, tem que ter pessoas nos lugares, né, estratégicos para a gente subir esse nível, entendeu? Sim, porque senão qualquer imbecil que chega xingando alguém, parece que ele tem uma causa embaixo do braço e ele não tem. Sim, entendeu? E olha lá, vamos parar, vamos pensar estrategicamente, tá? Não quero ofender ninguém, mas aqueles vídeos todos que os deputados bolsonaristas gravaram, o que aquilo ajudou a causa da direita? Nada. Aquilo e fazer o L pra mim é a entendeu? mesma coisa. O que aquilo? O que os vídeos do Daniel Silveira ajudaram a causa da direita? Nada. Eu acho que, inclusive, esse tipo de coisa prejudicou do bolsonarismo. Esse povo muito... O que eu chamo de chiqueiro moral da política. O chiqueiro moral do bolsonarismo, ele traz voto pro Lula. E o chiqueiro moral Lula afetivo leva voto pra direita. Eles são contraproducentes, no fim das contas. Então, assim, mas as pessoas ainda acham que é o estridente, que é a gritaria, que é o xingamento, que é defender as suas causas, entendeu? Então a gente tem que ter paciência de mostrar como nós retrocedemos por força desse comportamento. Com isso, eu não estou dizendo que eu concorde com os 9 anos por causa de um vídeo, tá? Eu não concordo. Por pior que seja o vídeo, eu não concordo com uma pena de 9 anos. Mas, entre não concordar com a pena e dizer que aquilo está correto, que aquilo é liberdade de expressão, não é. E é importante a gente bater nessa tecla, para as pessoas entenderem o tanto que a gente andou para trás por causa desse comportamento estridente. Sabe, esses supostos defensores da direita, né? Alguns podem até ser que acreditavam que estavam defendendo. Mas, assim, houve situações tão gritantes que às vezes passa na minha cabeça, será que essas pessoas não foram contratadas pela esquerda? Né? É como essa análise que a gente conversou um pouquinho antes, de que as greves em São Paulo são pró-campanha do Boulos. Como assim? Né? É muita falta de inteligência para ser verdade. Né? Assim, eu sempre confio na incompetência. Será? Olha, não duvido de nada. Nossa senhora, Madá, porque... Que a pessoa faz, eu vejo isso muito na política. A pessoa faz aquilo achando que ela está capitaneando uma causa. Só que a gente tem... Você falou do adulto infantilizado. Ele não tem compromisso com o resultado do que ele está fazendo. Então ele está fazendo tudo que gera o resultado oposto do que ele diz estar lutando, mas ele não se responsabiliza. Aí eles falam pra gente, mas então eu não tenho o direito de fazer isso? Se tem sim o direito de ser imbecil, ninguém pode tirar. Mas a gente tem pessoas hoje que militam na política de uma forma que trazem o resultado oposto. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a mostrar para as pessoas. Mas você sabe uma coisa que eu defendo? Eu falei uma vez só, mas vou reiterar aqui. Os parlamentares tinham que ser eleitos no segundo turno. Não ter 2 turnos. Tem o primeiro turno para o cargo majoritário e os parlamentares serem eleitos apenas no segundo turno. Porque você repara como o discurso do candidato a parlamentar é irresponsável? Ele cola em alguém que tem chance, faz aquela campanha irresponsável,
se elege e depois cada um por si, Deus por todos. Pode reparar. Sim, sim, sim. Entendeu? E isso eu falei pro Bolsonaro. Eu falei, ó, o senhor tá aí de chamego com um monte de gente que tá com um discurso agressivo para se eleger no primeiro turno. Esse discurso vai prejudicar o senhor. E o senhor acha que é essa gente que tá te apoiando. Deu no que deu. Exato. Mas quem é que ficou de traidora, de antidireita? Até hoje tem gente que acha que eu votei no Lula. Quem é que ficou? Fui eu que fiquei. Mas eu fui a única que deu o conselho certo. Você acha que a gente consegue botar esse... Assim, pra gente finalizar, como é que vamos fazer para colocar as pessoas no modo adulto de novo, em que adultos se responsabilizem pelas consequências das suas ações? Amiga, é falando, é falando, é falando. Não tem outro caminho. Né? E essa questão da infantilização, ela passa por várias searas. Sim. Mesmo o comportamento de pais, né, de adolescentes. Uhum. Hoje, veja, é muito importante ser amigo dos filhos, mas você não é um amiguinho, né? Como professor, é importante o professor dar abertura para o aluno. Eu quero que meu aluno confie em mim, né, quando ele tiver com um problema, para eu poder ajudar, mas eu não sou amiguinha, entendeu? Você tem que, a gente tem que voltar um pouquinho à ideia da autoridade. Sim. Sabe? Como nós tivemos uma ditadura e houve o autoritarismo, as pessoas confundem autoritarismo com autoridade. Nós vivemos hoje uma crise de autoridade em todas as searas. Sim. Né? Uma crise de autoridade. É muito grave. Agora, é falando, falando, falando. Incansavelmente, não tem jeito. Nós vamos continuar. Agora que chegando na reta final, eu vou fazer aquele ping-pong. Ai, com meu você. Deus, que medo. As perguntas curtas. Vamos lá, Janaína Pascoal. Eu não vivo sem... Desafios. Eu já desisti de... Meu Deus do céu. Eu acho que eu já desisti de tentar me adequar. Eu tentei muitas vezes, mas tá acima da minha capacidade. Um arrependimento. Você sabe que outro dia eu pensei isso? Tinha uma resposta. Mas eu vou te dar uma resposta mais próxima, tá? De algo que eu vivenciei, assim. Eu gostaria muito de ter levado meu pai para Nova York. Eu gostaria muito. Houve vários momentos em que eu teria condições, né, de levá-lo, mas aí as circunstâncias da vida eu acabei não levando e ele morreu com esse sonho, assim. Então isso é um arrependimento pesado que eu tenho. E sincero. Um medo. Ai, amiga, vários. Eu sou medrosa pra caramba. Ah, Janaína, vai se ferrar. Eu sou medrosa pra caramba. Eu não durmo no escuro. Ah, Janaína, pelo amor de Deus, você tá me Eu tenho todos os medos que você possa imaginar. Então, eu sou muito medrosa. Tipo, não dorme no escuro? Não, se não tiver uma luzinha acesa, eu não durmo. Se você apagar todas as luzes, eu acordo asfixiada no meio da noite. Eu tenho muitos medos. Esse é só um. Um sonho. Um sonho. Ai, gente, eu sonho tanto por esse país. Nossa Senhora, eu sou apaixonada por esse país. As pessoas falam, você vai embora, né? Eu não vou, essa terra é minha, essa terra é nossa, eu vou ficar, entendeu? Eu tenho um sonho de ver esse país, assim, tão bom, que quem tá fora quer voltar, sabe? É isso que eu tenho sonho pelo Brasil. O seu porto seguro. O meu porto seguro... É Deus, né, amiga? É Deus. Olha, eu pensei aqui tantas pessoas, tantos ambientes, mas é Deus. Eu acredito demais em Deus. Tanto é que Deus está em todas as minhas frases. Isso não é para fazer tipo, entendeu? Eu já tive várias provas dessa existência que nos dá força, sabe, que alimenta, que faz você aguentar e levantar e seguir, entendeu? Então é Deus, é uma coisa louca. Quem é Janaína Pascoal?
É um ser em construção constante. É um ser em construção, uma pessoa muito crítica consigo mesma, entendeu? Eu tô sempre me analisando, sempre buscando melhorar. Então é uma pessoa nesse aspecto em crise constante, né? Mas é um ser em construção. Janaína, quero te agradecer demais, demais, demais por ter vindo aqui, assim. Eu que te agradeço. Demorei tanto, me perdi. Mas eu espero que você tenha falado coisa aqui que você nunca falou antes, porque esse é o meu objetivo, trazer, Olha, com certeza, viu? trazer uma face da pessoa, do meu entrevistado, que as pessoas ainda não conhecem. Muito obrigada por ter vindo. Foi Eu muito te especial agradeço. mesmo pra mim. Tô sempre à disposição, amor. Deus te abençoe muito. Amém. E, gente, vamos ficando por aqui no Pode Falar. Eu quero saber o seu comentário aqui embaixo. Fala o que você achou dessa entrevista. Se você quer fazer cortes, muita gente tem me perguntado disso. A gente não derruba, não. Você pode fazer cortes à vontade, colocar aí, só espera acabar o ao vivo para você soltar o corte da gente no seu canal, que a gente até agradece. Não esquece, se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, toca o sininho, mas você já sabe, o nosso encontro é todas as quartas-feiras, 8 horas da noite, para a gente falar de liberdade de expressão aqui no Pode Falar. Grande beijo para vocês, um ótimo feriado de Nossa Senhora Aparecida. Até a semana que vem. Amém.